se a morte não fosse o fim, mas o início de algo muito mais sombrio? E se no exato momento em que alguém parte deste mundo, uma fenda invisível se abrisse, permitindo que forças obscuras cruzem o véu da realidade? Principalmente quando o falecido leva consigo segredos terríveis, carregados de culpa e pecado. Bem-vindos ao News Web Doc, o canal onde o inexplicável se torna realidade e cada mistério é explorado a fundo. Aqui, você encontrará histórias que desafiam a lógica e nos levam a questionar os limites do possível. Não se esqueça de se inscrever no canal, afinal, não custa nada e nos ajuda imensamente. Vamos começar. Imagine um jovem tomado por comportamentos perturbadores, como se estivesse sendo guiado por uma presença que desafia a lógica e dobra as leis naturais. Imagine também um reverendo, lutando não apenas para salvar aquela alma atormentada, mas a sua própria. Relatos oficiais, investigações policiais e testemunhas respeitadas descrevem o caso como algo real. E até hoje, inexplicável. Essa não é apenas mais uma história de terror. É um dos casos sobrenaturais mais intrigantes da história moderna. Você está prestes a conhecer o enigmático e assustador relato de Don Decker, mais conhecido como o Homem da Chuva da Pensilvânia. Fenômenos bizarros, chuvas que caíam dentro de casa, objetos se movendo sozinhos, e um jovem envolto em um mistério que nem mesmo a ciência conseguiu explicar. Se você acha que já viu de tudo, prepare-se. A escuridão está prestes a se revelar. E a verdade pode estar muito além do que você imagina. Em uma tarde fria e enevoada de 24 de fevereiro de 1983, uma família de luto testemunhava a partida de James Kershaw, um homem consumido pelo alcoolismo cuja batalha terminou em cirrose hepática. Entre os presentes, Don Decker, um jovem de 21 anos e neto de James, carregava um fardo que poucos imaginariam. Recém-liberto de uma pena leve pela posse de bens ilícitos, Don compareceu ao funeral onde discursos e homenagens tentavam exaltar a memória do falecido, mas algo sinistro se ocultava por trás dos elogios. Enquanto os presentes lamentavam a perda, Don guardava um segredo obscuro que o assombrava desde a infância. Um segredo terrível, escondido por anos, que falava de abusos cometidos pelo próprio avô. Nesse dia fatídico, ao se despedir de James, Don viu algo inexplicável. Por um breve instante, os traços da escuridão se materializaram em um olhar sinistro, como se uma entidade maligna tivesse se insinuado, marcando um ponto de virada em sua alma. A tensão cresceu quando, ao findar do funeral e durante a noite, Don decidiu se refugiar com antigos amigos da família, os Kiefer. Conforme as horas avançavam, a atmosfera se carregava de uma energia estranha. Gotas de água começaram a escorrer das paredes e do teto de forma inexplicável, e um arrepio profundo parecia vibrar no ar. Em um momento de transe, Don ficou imóvel, os olhos fixos num vazio que revelava, simultaneamente, sua dor e um enigma inquietante. Perplexos, os Kiefer, incapazes de encontrar uma explicação razoável, contataram o proprietário do local, um homem misterioso chamado Ron Van E. Cada detalhe desse relato assombraram uma família. Evidencia que há muito mais por trás da superfície do que aparenta. Fatos reais e documentados que desafiam a lógica e instigam a curiosidade, levando-nos a questionar. O que realmente se esconde nas sombras do passado, pronto para se revelar? Ao chegar ao local, Ron se deparou com uma situação completamente inexplicável. Imediatamente, ele ficou espantado com o vazamento que, surpreendentemente, não podia ter origem em nenhum cano existente na parte frontal da casa. De fato, não havia nenhum sistema de encanamento capaz de gerar a água que jorrava do teto e das paredes. O que mais o deixou inquieto foi o comportamento da água. Ela não se limitava a escorrer de cima, mas parecia emergir do próprio chão, subindo pelas paredes de forma contrária às leis da gravidade. Algo que ele jamais imaginara presenciar. Perturbado e querendo ter certeza de que não estava delirando, Ron prontamente ligou para sua esposa, Romane, para que ela viesse verificar o que estava acontecendo.
Quando ela chegou, o sentimento de perplexidade se transformou em medo, pois a situação desafiava toda a lógica. E como se a própria atmosfera não bastasse, o suposto vazamento se intensificava. Sem outra alternativa, os proprietários recorreram à única solução plausível. Chamaram a polícia. Pouco depois, um carro de patrulha chegou com o oficial John Bogan a bordo. Ao entrar brevemente na residência, Bogan foi surpreendido, ficando encharcado enquanto testemunhava com os próprios olhos a atividade sobrenatural que não encontrava explicação alguma. Determinado a confirmar sua sanidade e a registrar o ocorrido, o oficial Bogan chamou seu parceiro, Richard Vollmer. Ao chegar, Vollmer foi informado dos estranhos acontecimentos de forma a evitar qualquer ideia pré-concebida, mas acabou seguindo Bogan até as áreas afetadas. Mais tarde, Vollmer descreveu sua experiência. Mal consegui dar 2 passos pela porta e fui atingido por uma onda de água, enquanto discutíamos sobre um possível vazamento. Algo impossível, visto que não havia qualquer tubulação na região. Durante a inspeção, uma única gota percorreu horizontalmente o ambiente, passando sutilmente entre eles e adentrando uma sala ao lado. Apenas relembrar esse episódio faz um arrepio percorrer a espinha. O oficial Bogan enfatizou. O que aconteceu nesta casa foge à compreensão. Eventos se desenrolaram de uma maneira que eu jamais sonhei ver. Em estado de choque, os 2 policiais aconselharam a família a se retirar imediatamente, buscando abrigo fora da residência, enquanto se dirigiam para relatar o inexplicável incidente ao seu superior. Enquanto isso, os responsáveis pela casa e Don decidiram sair para jantar em um restaurante próximo. Num piscar de olhos, logo após a partida, a água misteriosa parou de jorrar, tanto dentro quanto fora da casa, e o fenômeno parecia desaparecer sem deixar vestígios. Sem mais gotas pingando, e com a névoa do mistério dissipando-se, resta apenas especular. O que teria desencadeado aquele evento, que cessou tão repentinamente logo depois que os moradores deixaram o local? A trama se adensa ainda mais quando se leva em conta que um incidente similar ocorreu na pizzaria de Pam Scrofano, localizada em frente à Casa dos Guardiões. Ao cumprimentar os visitantes, Pam, uma mulher de fé profunda, percebeu algo errado. Don parecia distante, com o olhar perdido, como se visse algo além do nosso mundo, e ela sentiu a presença de um mal inexplicável. Convencida de que forças maléficas estavam em ação, ela sugeriu que contatassem alguém da igreja para obter auxílio. Nem mesmo as paredes da pizzaria ficaram isentas. Poucos segundos após a menção, gotas de água começaram a bater na mesa, replicando o mesmo fenômeno visto na residência. Assustada, Pam correu para pegar um antigo colar de cruz que mantinha guardado. Contudo, ao tocar sua pele, o colar se aqueceu de maneira assustadora, queimando e carbonizando instantaneamente, enquanto ela gritava e se debatia para retirá-lo. Após esse episódio aterrorizante, o trio decidiu retornar à casa, onde mais uma vez a atividade estranha cessou abruptamente. É fundamental notar que tais ocorrências nunca haviam sido registradas anteriormente, nem na residência dos moradores, nem na pizzaria de Pam. Nada no sistema de encanamento ou na estrutura do prédio justificava o que havia acontecido. Reunidos de volta dentro de casa, sem qualquer sinal dos fenômenos perturbadores, Ron, sua esposa e os demais ficaram imersos em um silêncio carregado de mistério e questionamentos, enquanto a realidade daquilo que testemunharam permanecia inexplicável e aterrorizante. Eles se depararam com Ron e sua esposa, que já logo suspeitavam que Don tinha alguma ligação com os acontecimentos inexplicáveis. Após algumas trocas de palavras acaloradas, a tensão atingiu seu ápice. Foi então que Jeanne, tomada por um desespero quase sobrenatural, gritou ao amanhecer, acusando-o de ser o causador de tudo aquilo e exigindo que ele pusesse um fim à situação. Mal as palavras deixaram seus lábios, panelas e frigideiras penduradas sobre o fogão começaram a estremecer, enquanto as luzes do ambiente piscavam de forma irregular. Nesse instante, Don Decker parecia ter perdido completamente o controle de seu corpo.
Os presentes, em horror, assistiram à cena quando ele, de forma inexplicável, começou a levitar, girando por vários metros no ar, antes de ser brutalmente lançado para fora da cozinha, como se tivesse sido arremessado para outra dimensão. Mais tarde, o próprio Don descreveria o evento com voz trêmula. Não foi como se alguém segurasse minha mão ou me empurrasse. Senti uma força imensa percorrer todo o meu corpo. Sempre me considerei forte e decidido, mas aquilo me fez sentir como se eu fosse apenas um recém-nascido. Hoje, só de relembrar, sinto um terror indescritível. Quando a violência sobrenatural cessou, Don jazia inconsciente no chão, enquanto a chuva começava a cair novamente lá fora. Os Kiefer, atônitos, não conseguiam compreender o que se passava naquele instante. Mas uma coisa lhes era clara. Havia algo maligno em ação. A sensação era de que o mal tinha se instaurado com o amanhecer, embora ninguém soubesse exatamente o que. Poucas horas depois daquele episódio bizarro, testemunhado inclusive por policiais, Ron e sua esposa voltaram à residência acompanhados de seu chefe de polícia, que chegou acompanhado de 2 oficiais. Curiosamente, até ele foi atingido por um fenômeno estranho, como se a água o envolvesse repentinamente. Visivelmente constrangido, e talvez sentindo que sua presença era motivo de escárnio, ele afirmou que se tratava de um mero problema de encanamento. Apesar de não haver nenhum sistema de tubulação na área, como confirmado pelas plantas da casa. Irritado, o chefe ordenou que os oficiais, John e Richard, voltassem à cena sem elaborar um relatório ou mencionar o incidente. Contudo, a notícia logo se espalharia. Na manhã seguinte, ignorando as ordens superiores, os 2 policiais retornaram à residência acompanhados por 3 veteranos. Determinados a desvendar o mistério, eles armaram uma experiência. Perguntaram se poderiam colocar um saco de papel sobre a cabeça de Don, que, de maneira surpreendente, consentiu. Assim, sem qualquer influência visual prévia, eles poderiam investigar o que realmente estava acontecendo. Durante o procedimento, um dos oficiais depositou em sua mão um colar de cruz de ouro. O tenente William Davis, que participou do experimento, descreveu: "No instante em que o colar tocou minha palma, senti uma ardência intensa. Parecia que uma fumaça invisível emanava dele, e mesmo sem queimar, era quente o suficiente para me inquietar." Mal dissera essas palavras, Don foi subitamente lançado com a força de um ônibus, colidindo contra a parede oposta da sala. Ao retirar o saco, os policiais constataram que ele estava visivelmente atordoado, com marcas de garras e ferimentos recentes no pescoço. "Estou na polícia há 40 anos e nunca presenciei algo tão aterrorizante", declarou um dos oficiais, expressando seu profundo desconcerto diante de um evento sem explicação plausível. A equipe da polícia saiu novamente sem respostas, concluindo que, talvez, o incidente tivesse uma origem espiritual. Mais tarde, Don foi levado para o sofá na sala de estar, onde uma chuva esporádica e uma névoa misteriosa continuavam a se manifestar em intervalos aleatórios. Desesperado, Ron fez inúmeras ligações a líderes religiosos e a representantes protestantes e católicos em Stroudsburg. Apenas um pregador evangélico, o reverendo Johnson, não recusou o pedido de ajuda e chegou para orar com Don. Enquanto o reverendo entoava suas orações, os demais presentes se uniram, formando um círculo de apoio e fé. Conforme as preces se intensificavam, Don começou a convulsionar e seu corpo se contorcia em posições anômalas. Aos poucos, a chuva cessou, e embora ninguém soubesse ao certo o que ocorrera, os presentes não puderam deixar de sentir que um milagre, por ora temporário, havia sido realizado. Era como se as orações tivessem colocado em hibernação a força maligna que ameaçava a todos. O relato deixa um mistério que persiste. Um fenômeno inexplicável, com evidências reais que desafiam a lógica, instigando nossa imaginação e nos convidando a questionar o que realmente está oculto nas sombras. Cada detalhe acrescenta uma camada de terror e fascínio, levando-nos a perguntar: se algo assim pode acontecer, que outros segredos ainda restam por descobrir? Após cumprir parte de sua pena, Don Decker retornou à prisão para concluir sua sentença, e em poucos dias,
o inexplicável fenômeno que alguns chamavam de Ray ressurgiu. Isolado em uma cela com outro detento, Dom começou a conceber uma ideia inusitada. Se conseguisse fazer chover dentro da própria cela, talvez pudesse criar um refúgio de solidão. Quase de imediato, conforme o pensamento se formava em sua mente, uma chuva surreal se manifestou. Não apenas pingava do teto, mas brotava do chão e se elevava pelas paredes, desafiando toda a lógica física conhecida. O outro preso, tomado pelo pânico, gritou pedindo aos guardas que interviessem, convencido de que um problema de encanamento havia surgido. Os agentes, perplexos, abriram a cela e removeram ambos os internos. Inicialmente, Dom foi acusado de molhar as superfícies do banheiro, mas ele rejeitou as acusações com firmeza, afirmando ter domínio sobre aquilo que estava fazendo. Desta vez, no entanto, a sensação era completamente diferente. Ele se sentia poderoso, dominando a chuva que parecia obedecer ao seu comando. Rindo da situação, um dos guardas desafiou Dom. Se você pode controlar essa chuva, prove criando uma tempestade no escritório do diretor. Uma proposta a qual Dom não pôde recusar. O diretor, por sua vez, testemunhou o surpreendente acontecimento em seu próprio escritório. Em uma noite por volta das 20 horas, enquanto revisava documentos em solidão, ele percebeu sua camisa molhada sem qualquer explicação aparente. Ao ser alertado pelo mesmo oficial que trouxe Dom, o diretor descobriu que a água surgira misteriosamente, sem que houvesse razão lógica ou presença de canos naquela área. Assustado com o ocorrido, o diretor relatou a situação, e logo foi necessário chamar o capelão local, o reverendo William Blackburn. O pregador foi conduzido à prisão, onde se reuniu com o diretor e alguns oficiais, formando um cenário de tensão e incredulidade. Em breve, o reverendo se encontrou frente a frente com Dom Decker, que agora parecia possuído por uma energia obscura e poderosa, algo que ele próprio temia. Inicialmente, Blackburn relutou em aceitar a gravidade da situação, aconselhando Dom a abandonar aquela busca por notoriedade sobrenatural. Contudo, após um instante, o comportamento de Dom transformou-se radicalmente. Seus olhos se fixaram num vazio, e um odor fétido invadiu o ambiente. Um cheiro que os médicos descreveriam como similar ao de pacientes terminais, mas intensificado por uma presença maligna. Num momento de proficiência assustadora, Dom declarou com voz fria e calculista: "Tenho poderes que vocês jamais imaginaram, e posso fazer chover à vontade." Erguendo a mão e esfregando os dedos, uma chuva sombria e enevoada se espalhou novamente pela cela, evocando a imagem de uma tempestade infernal. O ar ficou pesado, como se o próprio diabo sussurrasse através das gotas que caíam incessantemente. Diante dessa manifestação, o reverendo Blackburn abriu sua Bíblia e começou a orar, mesmo contra a vontade de Dom, que bradava em alta voz que não queria nenhuma intervenção divina. Mesmo assim, as palavras sagradas foram entoadas, e surpreendentemente a chuva cessou tão abruptamente quanto surgira, trazendo uma tênue sensação de paz ao romper da manhã. Quando Dom despertou, com lágrimas nos olhos, agradeceu ao reverendo, e juntos, em um breve abraço, oraram pela libertação da força maligna que o havia possuído. Em palavras marcantes do reverendo Blackburn, ficou claro que o que testemunhou não poderia ser obra humana. Era algo espiritual, mas definitivamente não divino. Ele afirmou com convicção: "Nunca vi nada semelhante em toda a minha carreira. O que aconteceu foi uma manifestação do mal, algo que transcende a explicação racional." Desde então, Dom Decker relata viver dia após dia na esperança de que aquele fenômeno sobrenatural não retorne. Contudo, ele acredita que o que vivenciou está de alguma forma ligado a um pacto sombrio de seu passado, sugerindo que talvez seu próprio avô tenha se envolvido em forças que lhe concederam temporariamente esse poder terrível. O que torna esse relato tão misterioso e fascinante é o fato de que todas as pessoas envolvidas são de confiança, deixando um enigma que desafia a lógica. Cada detalhe, desde a chuva que desafiava as leis da física até as supostas bênçãos e maldições invocadas naquela cela, instiga a curiosidade e incita a reflexão.
Será que o que testemunhamos foi realmente obra de um poder espiritual maligno? Prepare-se para mergulhar profundamente neste mistério inexplicável e descobrir os segredos que se escondem nas sombras da realidade. Temos testemunhas confiáveis, amigos próximos da família que afirmam categoricamente que nada anormal ocorria naquela residência até a chegada de Dom naquela manhã. O senhorio da propriedade e sua esposa confirmam que nunca houve incidentes anteriores, ressaltando que naquela área da casa sequer há encanamentos. Além disso, 6 policiais, incluindo o chefe do grupo, vivenciaram os fenômenos. Dentre eles, apenas um garantiu que nada de extraordinário havia acontecido. Inclusive, o estabelecimento onde os eventos se desenrolaram também não apresentava nenhum problema conhecido. Na prisão, os guardas relataram experiências estranhas, e até o próprio diretor e 3 tenentes com reputação ilibada confirmaram a veracidade do que presenciaram. Algo que nenhuma autoridade séria arriscaria desacreditar sem ter experimentado. Isso levanta uma pergunta arrepiante. Seria uma manifestação de possessão demoníaca, uma infestação poltergeist, ou algo completamente fora deste mundo? Quando tantas testemunhas oculares detalham de forma consistente o que viram, sentiram e experimentaram, não há como ignorar a possibilidade de que o fenômeno seja real e inexplicável. Pode-se até especular se o trauma de infância de Dom teria aberto uma brecha em sua mente, permitindo que ele manipulasse o clima ao seu redor, movesse objetos e, eventualmente, se prejudicasse. Talvez nunca obtenhamos respostas definitivas para esse enigma, pois o mistério persiste até hoje. Quanto à atualização sobre Dom Decker, ele fez várias aparições em shows e entrevistas ao longo dos anos para comentar sua história. A última informação conhecida, datada de 2012, o envolvia em acusações de incêndio criminoso num restaurante nas montanhas Poconos, na Pensilvânia. Aparentemente, pode ter sido contratado para atear fogo ao estabelecimento, possivelmente como parte de um esquema de fraude de seguro. Contudo, detalhes adicionais sobre o caso não foram encontrados. Talvez qualquer força sombria que habitava Dom finalmente tenha se voltado contra ele. Independentemente da verdade, a história de Dom é sem dúvida fascinante e instigante, e desejo a ele o melhor caminho à frente. Quero aproveitar para agradecer a todos vocês por assistirem a este vídeo. O apoio de vocês significa mais do que podem imaginar, especialmente considerando os desafios que venho enfrentando para que o YouTube promova meu conteúdo nos últimos anos. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um like, compartilhe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se se for novo por aqui. Divida este vídeo, ou qualquer outro conteúdo do canal, com um amigo ou nas redes sociais. Mais uma vez, meu muito obrigado pelo apoio. Espero que você esteja bem e se cuidando. Fique seguro por aí e até a próxima.